Pai, o desejo do meu coração é que a cada dia mais o Senhor seja o centro na vida de mais e mais pessoas, Pai. Senhor, um dia eu obedeci ao Teu chamado, porque eu fui tão amado pelo Senhor, tão amado a Deus. E o nosso desejo como igreja é reafirmar: nós queremos que o Senhor seja o centro para a nossa vida. Nós queremos que o Senhor seja o centro desta igreja. Tira de nós, Senhor, tudo que impede de termos o Senhor como a prioridade na nossa vida. Mas que mais e mais nós possamos desfrutar do Teu amor maravilhoso e espalhar esse amor para outra pessoa. Obrigado pelo Teu amor que nos fez igreja, povo, igreja, família. E obrigado pela esperança que o Senhor colocou no nosso coração, de que um dia o Senhor virá e em breve nós estaremos diante do Senhor. Recebe o nosso culto e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de sentar, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, como é bom adorar o Senhor junto com você. Mas faz isso também com quem está sentado atrás de você. E depois disso você pode sentar. Eu não sei como você fica, mas eu fico vibrando quando eu estou na casa do meu Pai. Você pode sentar. Meus irmãos, depois que você abraçar, você pode sentar. Eu sei quem eu era. Eu sei as possibilidades de quem eu poderia me tornar na adolescência, na juventude. Por que é que eu estou dizendo isso? Tudo que eu já vivenciei de tragédia na minha vida poderia me levar a ser um adolescente, um jovem rebelde. Mas um dia eu experimentei o amor de Jesus na minha vida. E esse amor tem me conduzido a uma completa rendição ao Senhor. Nessa noite eu quero continuar falando sobre Deuteronômio capítulo 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E a mensagem dessa noite, assim como pela manhã, tem como tema um relacionamento de amor. Eu não consigo compreender outra maneira da gente se relacionar com Deus, se não for por meio do amor a Ele. Alguns irmãos, eu falei hoje pela manhã, sabem, eu estive no final de semana passado, pregando nos 55 anos de existência da minha igreja lá de Pernambuco. E na segunda-feira, foi um dia puxado, mesmo que eu estava lá, começou com um velório na segunda de manhã, depois eu tive um almoço com um casal aí abençoado, e depois eu fui visitar o meu pastor que pastoreou a igreja lá por 37 anos. Ele já está com 85 anos. E por que eu estou dizendo isso? Porque na ausência de um pai na minha casa, como o meu pai deixou a nossa casa, eu tinha 4 anos, o meu pastor, ele se tornou um referencial de pai para mim. Então pense uma pessoa que eu amo demais. E eu fui lá. Ele me reconheceu, mas ele já está tão velhinho que as conversas já não tinham muito sentido não. Mas eu lembro que quando adolescente, o que o pastor Nilson falava para mim, olha, ele me chamava, eles vão conhecer agora um apelido, quem sabe, os mais íntimos, né, sabe que lá em Pernambuco me chamam de Tito. Aliás,
Tito, corrigindo, né? No sotaque nordestino, Tito. Aqui é Tito, né? Mas meu pastor me chamava de Titomate. Titomate, vem cá. Eu não sei, eu não tenho cara de tomate, mas tudo bem, ele me chamava assim. E era um tratamento carinhoso. Mas sempre que ele dizia, olha, vai fazer isso, imediatamente eu ia, fazia com toda alegria. Eu não fazia por obrigação, eu não fazia retrucando, e eu não fazia como se com medo de ser desobediente. Eu fazia isso porque eu amava demais e amo o meu pastor. Da mesma forma, eu entendo que o nosso relacionamento com Deus, ele deve acontecer não por obrigação, não por medo, mas por uma experiência com relacionamento de amor de Deus para conosco. Tem gente que vai na igreja com medo de ir para o inferno. É claro que o inferno ele é real. Eu não quero ir para lá e nem vou, porque eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas a motivação para estar na igreja não é o medo do inferno. Tem que ser o amor de Cristo. O livro de Deuteronômio, como eu tenho dito aqui na igreja, é um momento que marca uma nova etapa na vida do povo de Deus. Eles foram libertos, então para mim existe um processo de libertação na vida de todo ser humano, em Cristo. Eles caminharam durante 40 anos no deserto, então a segunda etapa da vida cristã necessária é a maturidade. Ali no deserto o povo aprendeu como cultuar a Deus. Ele ensinou sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios. Então, a vida de todo discípulo começa com libertação, maturidade, mas agora o povo estava prestes a atravessar o Rio Jordão e eles iriam conquistar a terra prometida. Então, na vida cristã também é assim: libertação, maturidade e conquista. Você vai conquistar o que Deus quer que você conquiste à medida que você vai amadurecendo. Você vai conquistar um novo nível de relacionamento com Deus à medida que você vai amadurecendo. E o capítulo 11, assim como eu já preguei aqui nos últimos dias, no capítulo 8, no capítulo 6, Moisés está lembrando e mostrando ao povo de Deus, olha, não se esqueçam disso, tomem cuidado com isso. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11, mas eu vou me atentar apenas no versículo 1 e talvez no versículo 2. Na versão King James, a palavra do Senhor diz assim: portanto, amarás ao Senhor, ou o Senhor teu Deus, e obedecerás continuamente aos seus decretos e às suas doutrinas e aos seus mandamentos. Fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor e não os vossos filhos. Moisés está dizendo, olha, há uma expectativa de uma postura diferente na vida de vocês, porque vocês experimentaram de Deus algo que os filhos de vocês não experimentaram. E ele continua dizendo, eles não conheceram, nem viram a ministração de Yahvé vosso Deus, sua magnificência, sua mão poderosa e misericordiosa, seu braço forte e justo. Vós sim, fostes testemunhas oculares dos sinais maravilhosos que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com a pessoa do faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra, com os seus habitantes. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as suas muitas águas no Mar Vermelho, quando vos estavam perseguindo, e como Yahvé os aniquilou para sempre. E o que fez por vós no deserto, até que fostes conduzidos a este lugar, e ainda o que fez em Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben,
quando ficou sem chão e a terra abriu a sua boca e os desterrou, juntamente com suas famílias, tendas, tudo o que acompanhava no meio de todo o povo Israel. Vossos olhos foram testemunhas de toda a poderosa obra que Yahvé realizou. Amém, irmãos? Pai, diante da tua palavra que é viva e eficaz, que nessa noite mais uma vez o Senhor fale ao nosso coração. Transforma as áreas que precisam ser transformadas. Muda, Senhor, as nossas vidas pelo poder do teu Espírito. Abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 11, nessa versão King James, começa dizendo portanto. Essa expressão está dizendo, olha, diante de tudo que eu vim falando até o capítulo 10, portanto, diante de tudo que Deus já fez na vida de vocês, portanto, ele diz, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. O verdadeiro amor a Deus está diretamente associado a uma obediência à palavra de Deus. Não há amor a Deus separado da obediência à sua vontade revelada nas Escrituras. Ninguém pode afirmar, eu amo a Deus, se não se preocupa em viver o que a palavra de Deus diz. Esse amor não é verdadeiro. Moisés está dizendo, e ele faz o povo se lembrar, olha, vejam tudo o que Deus fez com vocês. Ele enviou pragas terríveis para o povo do Egito, para que vocês fossem libertos. Vidas morreram. Manifestações poderosas de Deus foram feitas. E ele está dizendo, o que vocês devem corresponder a esse amor de Deus por vocês, é amando a Deus. E amando, obedecendo os seus mandamentos. Eu estive lá em Pernambuco, como eu acabei de dizer, e foi muito interessante, porque no sábado à noite, muitos jovens que cresceram comigo e estão em algumas congregações da igreja, que se tornaram igreja, outros que se mudaram, muitos jovens foram para o culto do aniversário da igreja, e quando acabou o culto, nós começamos a conversar. E a gente começou a vivenciar aquelas experiências, e eles contavam, você lembra quando aconteceu isso? Você lembra o que aconteceu? Você lembra? E nós fomos lembrando de ações poderosas de Deus na nossa vida. Uma jovem chegou para mim, agora já não é mais jovem, agora já está casada com filho, disse assim, Tito, você lembra naquele dia no estacionamento? Eu cheguei conversando e perguntei a você, eu era presidente dos jovens e fui muitas vezes conselheiro e era professor da escola bíblica, e ela disse assim, olha, você um dia estava lá, e eu sempre fui muito na lata, né? E ela disse, olha, eu quero muito experimentar o extraordinário de Deus na minha vida, assim como eu experimentei hoje. Eu disse assim, olha, você pode experimentar isso todo dia, basta você buscar. E ela disse assim para mim, aquilo foi um diferencial na minha vida, porque a partir daquele momento, eu comecei a buscar uma experiência extraordinária com Deus todos os dias. Ela estava lembrando de quando se converteu e ela veio falar, por que lá era tão empolgante, agora parece que eu não estou mais vivenciando isso. Eu disse, busque o Senhor. Lembrar do que Deus já fez na nossa vida deve motivar o nosso coração a se render ao amor de Deus. Então hoje pela manhã, falando sobre um relacionamento de amor, eu disse que o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Ao longo das Escrituras Sagradas, a Bíblia vai deixando muito claro o tempo todo, Deus nos ama, fomos criados em amor, a existência de um Deus trino é a existência de um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em perfeito amor, e por esse amor transbordar, Ele nos criou. Ele nos criou em amor, Ele derrama o seu amor, Ele é amor e Ele nos salvou através do amor.
Mas uma segunda lição que eu quero compartilhar nessa noite é que o relacionamento com a palavra é um relacionamento de amor com Jesus Cristo. Nós estamos no mês de dezembro, que é o mês em que celebramos o mês da Bíblia. Por isso eu quero falar das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. O seu relacionamento com a Bíblia, eu estou dizendo, é o seu relacionamento de amor com Jesus. Há 13 anos eu tenho pregado nesta igreja dizendo: Deus não te chamou para religiosidade. Deus te chamou para um relacionamento de amor. Há uma ligação direta entre o amor a Deus e os seus mandamentos. Há uma ligação direta entre o amor aos mandamentos do Senhor e o amor por Ele mesmo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo os seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer, é Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos recitar juntos esse texto? Vamos juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Há uma ligação direta entre o verdadeiro amor a Jesus e amor aos seus mandamentos. É fácil dizer eu te amo. Tem muita gente que na vida conjugal diz, mas as atitudes mostram algo muito diferente. Então as palavras nem sempre expressam a verdade do nosso coração na prática. Se você afirma eu amo Jesus, se você cantou essa última canção com todo entusiasmo, que em meu coração Cristo seja o centro, o meu desafio nessa noite é que da mesma forma que você diz que ama Jesus, você também ame a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Precisamos enxergar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra que se fez carne, a palavra encarnada. Grave no seu coração, Jesus é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra registrada. Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus registrada. Será que você consegue dizer isso comigo? Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra de Deus registrada. Então, quando você está com a Bíblia, você está com Jesus. O tempo que você se dedica com a Bíblia, você está se dedicando a um relacionamento com Jesus. Quando eu me relaciono com a Bíblia, eu estou me relacionando com Jesus. Quando eu amo a Bíblia, eu estou demonstrando o meu amor por Jesus. Quando eu negligencio a Bíblia, eu estou negligenciando Jesus. O salmista, no Salmo 119, versículo 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Dave Connerfield, ele diz o seguinte: quanto sou atraído, quanto o celebro, quanto bebo dela, mais central ela se torna para mim. Quando nós colocamos a palavra de Deus, a Bíblia, como centro da nossa vida, nós estamos colocando Jesus como centro. Então não adianta pedir que Cristo seja o centro se a palavra que é Cristo não for o centro da nossa vida. Eu quero ainda ler o Salmo 119,
versículo 97 até o 104, que é o bloco em que está escrito esse versículo 97 que nós citamos. Eu vou ler na revista atualizada aqui, RA. Diz assim a palavra do Senhor, olha lá. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo. Porque, aliás, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho da falsidade. Quer dizer, o salmista está declarando nesse trecho, em que ele fala do amor da palavra, que à medida que de fato nós transformamos o amor a Jesus Cristo e a palavra real, e começamos a meditar na palavra do Senhor, há diversos benefícios para a nossa vida. O primeiro, no versículo 98, é que ele vai dizer que ele se torna mais sábio do que os seus inimigos. Há uma sabedoria divina que vem para nós à medida que meditamos na palavra do Senhor. Mas também, no versículo 99, ele vai dizer que ele tem uma compreensão muito maior do que das pessoas que lhe ensinaram, dos mestres. Por quê? Porque ele medita na palavra do Senhor. A tendência é que os idosos sejam mais prudentes, mas o salmista está dizendo que ele se torna mais prudente do que os idosos pelo fato de guardar a palavra do Senhor. Então, amar a palavra do Senhor gera benefícios para a nossa vida. O amor por Cristo, pela palavra, é demonstrado na prática da meditação na palavra de Deus. Quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Eu disse hoje pela manhã que há 6 coisas que você pode fazer para absorver o máximo da palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, mas você deve ler a palavra de Deus, você deve meditar na palavra de Deus, você deve estudar a palavra de Deus, e você deve memorizar a palavra de Deus, e você deve praticar a palavra de Deus. Meditar é quando você começa a refletir naquilo que a palavra de Deus está dizendo para você. Depois de você ler, você deve escrever o que Deus falou ao seu coração. E é nesse momento que você começa a meditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo para você. No relacionamento, a comunicação é fundamental para o desenvolvimento e também para a demonstração de amor. Se olharmos para uma vida de casal, os cônjuges podem se amar, mas se não houver comunicação, aquele amor cai por terra. Se não houver comunicação, o amor muitas vezes não vai conseguir sustentar o relacionamento conjugal. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Ele nos ama, Ele se comunica, mas 2 coisas podem acontecer que atrapalham todo esse relacionamento. Um é você não querer ouvir, e o outro é você não querer falar com Deus. E aí você tem apenas um monólogo e não um diálogo. Do mesmo modo,
é a prática devocional que nós desenvolvemos. A comunicação é o nosso relacionamento com Deus. A nossa vida devocional é o momento da comunicação de Deus para conosco. E o meu desafio nessa noite é fazer você parar e pensar: eu preciso ajustar o meu momento de relacionamento com Deus. Quanto tempo faz que você não ouviu Deus falar somente com você no seu quarto, na sua casa, ou mesmo no banco de uma praça? Então, devemos ouvir, devemos ler, devemos meditar, devemos estudar, devemos memorizar, devemos praticar. Eu quero desafiar a igreja a partir de 1º de janeiro a uma vida devocional diferente que vai durar até o dia 3 de abril de 2028. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler a Bíblia um capítulo por dia. Esse plano de leitura já está todo elaborado, quais são os livros que nós vamos ler em ordem. E aí eu quero desafiar você a não somente ler, mas começar a se aprofundar na palavra do Senhor. E aí eu quero dar algumas dicas para você. O que é que nós devemos fazer? Pode passar aí. O que nós devemos fazer para então desenvolver esse relacionamento de amor, essa comunicação com Deus? Quando você estiver lendo a Bíblia agora, você vai pegar a sua Bíblia e você vai ter sempre uma caneta com você. Uma caneta pode ser de qualquer cor, mas se tiver uma caneta de 4 cores, colorida, é melhor ainda. Porque à medida que você começar a ler, eu gostaria de sugerir que você começasse a marcar no texto bíblico as palavras que mais se repetem. E aí, se repete a palavra casa, você marca a casa de uma maneira, com uma cor. E à medida que ela vai se repetindo, você vai marcando com a mesma cor. Se aparece a palavra amor, você pode marcar com outra cor. E no final do capítulo, você vai ver um mapa para a sua vida. Você vai começar a perceber que cada texto, ele tem um propósito de Deus para falar ao seu coração. Ele tem um objetivo. Ele tem palavras escolhidas de Deus. Em meados de 1998, eu estava estudando numa palestra sobre o estudo das Escrituras, e o preletor disse: olha, na Bíblia existem verdades espirituais de Deus. Verdades espirituais. Cada vírgula, cada palavra está planejada por Deus para estar naquele lugar. Então a primeira coisa que você vai fazer é orar e pedir a Deus que fale ao seu coração. E você vai ler. Mas em cada capítulo que você lê, você vai perceber que algum versículo ou alguma expressão vai chamar a sua atenção. Se depois de ler, nada você foi tocado, nada chamou a atenção, eu te aconselho a se ajoelhar e dizer: Deus, tem alguma coisa obstruindo o meu coração de ouvir a tua voz. É algum pecado? Se for, ele vai falar como ele já falou comigo. Arrependa-se, volte a ler o texto e você vai perceber que ele vai começar a falar com você. Se é falta de compreensão, você pode recitar em oração o Salmo 119, versículo 18, que eu sempre recito: abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Se ele não abrir, eu não vou ver. Então a primeira coisa que você deve fazer depois da sua leitura e das marcações, você deve reescrever o trecho da Bíblia que mais chamou a sua atenção. E ali você vai ver, texto bíblico, o que mais chamou a sua atenção. Então você vai reescrever. Depois você vai escrever as lições que você aprendeu ao ler esse texto. E aí você vai ler, pode voltar ainda, não cheguei, pode dar ré aí, isso, lições. Depois das lições, você vai para a aplicação prática. Você lê o texto,
Deus fez destacar. Eu tive dificuldade de ler porque eu trouxe a minha Bíblia que eu chamo A Guerreira. Ela está aqui comigo. Ela já está, a capa já está assim. E ela está tão riscada que às vezes eu não consigo nem ler o que é que eu já rabisquei aqui. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque ela tem algumas partes dela que eu costumava dizer aos irmãos mais antigos aqui, os pré-históricos, que ela já tinha parte que saltava aos meus olhos. E saltava mesmo, porque literalmente ela vinha aqui as folhas. Deixa eu ver se eu acho a parte que... eu acho que é essa aqui. Está vendo? Então, a Bíblia, ela literalmente, Deus faz saltar aos seus olhos aquilo que Ele quer falar com você. Essa aqui, ela é literal. Ela é literal. Mas essa é a maneira de Deus conversar com você. Eu estou afirmando a você, nessa noite, que Jesus Cristo é a palavra encarnada. E a Bíblia é a palavra registrada. Quando você está com a Bíblia, você está com Jesus. Desprezar a Bíblia é desprezar Jesus. Ele quer falar com você. Eu aprendi isso em 1996. Peguei a minha Bíblia, sentei no chão de um banheiro e disse: o meu pastor disse que o Senhor fala pela Bíblia. Então fala comigo. E Ele tem falado. Depois que você escrever as lições, você vai registrar o que eu chamo de aplicação prática. E essa aplicação prática você sempre vai escrever na primeira pessoa do singular. Eu preciso fazer isso. Eu preciso corrigir. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente diz assim: quem devia estar lendo isso era minha esposa. Se aquele irmão lê, eu acho que essa parte da Bíblia não tem na Bíblia dele, porque se ele lesse, nós temos a mania de querer que o outro escute o que Deus está falando conosco. E na aplicação prática tem gente que escreve assim: olha, nós precisamos mudar. Não, nós não. Aqui é o momento de você colocar eu. Eu preciso fazer isso. Por fim, você vai registrar a sua oração. Diante daquilo que Deus falou, diante daquilo que Ele mostrou para você, você vai dizer: Deus, muitas vezes você vai orar se arrependendo: tem misericórdia, Senhor, porque eu não estou vivendo isso que o Senhor espera de mim. Muitas vezes você vai se arrepender, vai pedir perdão ou vai pedir força para viver aquilo que Deus mandou você fazer. Então, essa é uma lógica para você começar a meditar na palavra do Senhor. A partir de 1º de janeiro de 2025, a nossa revista de crescimento cristão, que os irmãos já conhecem, além da devocional, ela vai vir com um espaço, uma margem, com esses 4 espaços para os irmãos preencherem. Então eu sugiro que, além de você pegar a Bíblia, a versão da revista em PDF, além de você ouvir os áudios, que é maravilhoso, você vai pegar agora e vai pedir para imprimir uma versão para você. Porque lá tem o texto bíblico para você ler e o espaço para você registrar. Agora um exemplo prático, vamos lá, pode passar. Texto bíblico, digamos que você leu o Salmo 1. O Salmo 1, o que mais chamou a atenção para você foi o versículo 1 e o versículo 2. Você poderia ter pego um trecho, um pedaço do versículo, uma frase ou um versículo todo, 2 versículos. Ali eu separei: bem-aventurado, vamos ler juntos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu esqueci de mudar ali, porque eu copiei diretamente da revista. A gente vai ler Gênesis 1, mas ali o texto é o Salmo 1. Então, como eu posso meditar? Esse texto me chamou muita atenção. Uma maneira de você meditar na palavra do Senhor é você pegar até frases da Bíblia
e você relê com entonações diferentes. Aprende isso. Veja, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado é feliz. Quando você começa pensando, aí você vai pensar na palavra felicidade. Esse texto está me dando segredo sobre como eu ser feliz. Quando o versículo continua dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Agora, a ênfase da minha repetição, da minha leitura está naquele, ou seja, não é todo mundo. Há alguém especificamente que verdadeiramente é feliz. E se eu começo a parar para pensar nisso, eu quero dizer, Deus, eu quero saber como é que uma pessoa pode ser feliz. Eu quero ser aquele que é feliz. E aí você pode dar mais entonação nessa frase. Bem-aventurado é aquele que não anda. Opa! Então há um não aí. Há algo que eu preciso começar a perceber que eu devo fazer e que eu não devo fazer. Não anda no quê? Conselho dos ímpios. Então, só de você ler e você começar a repetir o mesmo versículo, dando ênfase em palavras diferentes, você vai começar a ter percepções diferentes do versículo que você está meditando. Depois que você leu, depois que você marcou, você vai registrar as lições de Deus. Lendo esse versículo aí, enquanto eu estava colocando no esboço, eu coloquei algumas lições, pode passar. Por exemplo, eu coloquei 3 lições ali. Olha, há uma diferença entre aqueles que vivem em boas companhias, daqueles que vivem em más companhias. Foi uma lição que eu aprendi lendo esse versículo. Segunda lição, feliz é aquele que faz a escolha de seguir os conselhos da palavra de Deus. Terceiro, a verdadeira felicidade está no prazer da lei do Senhor. Olha, volta aí, por favor, porque é o que diz o versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Se você acreditasse nisso, você já leria a Bíblia todo dia. Ora, se feliz é quem tem prazer na lei do Senhor, eu quero ter prazer na lei do Senhor. Eu quero me alegrar. Irmão, vocês acham que eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos assim, feliz da vida? Não. Eu lia e achava assim, puxa, eu não estou entendendo nada. Às vezes eu lia e me dava sono. Eu sei que com os irmãos certamente isso não acontece. Eu lembro de um primo, lembra de Edivaldo Tavares Pessoa, né? Ele colocava gelo nas costas para não dormir. Mas ele queria ler a Bíblia. Aí eu comecei a orar. Deus, me dá prazer em ler a tua palavra. Se eu sei que ler a Bíblia e ter prazer nela é o que gera a verdadeira felicidade em mim, eu quero isso para a minha vida. Comece a pedir isso a Deus. Gera em mim o prazer, o desejo, a sede de ler a tua palavra. Irmãos, hoje eu não consigo ficar ou iniciar o meu dia sem meditar na palavra do Senhor. Não consigo. É muito ruim quando o corre-corre não permite que eu faça isso nas primeiras horas. Então você vai elencar lições. Ali tem algumas frases grandes, mas você pode escrever outro tipo de frase e vem a aplicação prática. Pode colocar aí. Deixa eu ver o que eu coloquei. Eu coloquei para cada aplicação prática ligado às lições. Para cada lição, uma aplicação prática. Então volta aí. Primeiro, pode voltar. Há uma diferença entre aqueles que vivem em boas companhias,
daqueles que vivem em más companhias. Pode passar, deixa eu ver se você está ligado mesmo. Então eu devo evitar, devo, por mais que o pronome ali está oculto, né? Mas eu devo evitar seguir conselhos de influenciadores que não condizem com os princípios da palavra de Deus. Conselho de ímpios, o que é isso? Influenciadores. É quem pode me influenciar a uma prática de vida diferente do que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque o que Deus tem para a minha vida vai me trazer felicidade. Se eu viver algo diferente, eu vou trazer morte para mim. E infelicidade. Volta aí um. O segundo eu coloquei feliz é aquele que faz a escolha de seguir os conselhos da palavra de Deus. Pode passar. Eu devo seguir cada orientação da palavra de Deus para tudo em minha vida. E por último, eu preciso ter prazer. Ali está dizendo, a felicidade. Eu preciso ter prazer na palavra de Deus. Depois que você colocar algumas aplicações práticas, aí você vai para a oração. Pode passar. Deixa eu ver se eu escrevi oração. Eu coloquei aqui um exemplo. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho sido influenciado por valores que não condizem com a tua palavra. E você vai colocar, eu te peço perdão. Eu te peço misericórdia. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Eu quero te buscar. Eu quero me encontrar com o Senhor. Então, meus irmãos, a verdade espiritual que nós estamos meditando nessa noite é que o relacionamento com a palavra de Deus é um relacionamento de amor com Jesus. A verdadeira declaração de amor para com Jesus tem a ver com eu começar a colocar em prática a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Enquanto eu não colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, eu não estou correspondendo ao amor de Jesus para a minha vida. E o grande desafio é, eu preciso viver a palavra de Deus. Porque Ele me ama. Ele deixou esse recado. Irmãos, a palavra de Deus é a carta de Deus para nós. Hoje muita gente não está mais acostumado com carta, correspondência, mas eu gostava muito de pensar, a minha única avó que eu conheci, tanto os avós paternos como a minha avó paterna, o avô paterno e avô materno e avó paterna, eu só conheci um, os outros morreram antes de eu nascer. E ela morava 4 horas de viagem de onde morávamos. Mas naquela época escrevia-se carta. E quando nós recebíamos a carta da minha avó, eu ficava na expectativa, a gente rasgava e começava a ler. Isso era tão bom, porque a gente recebia notícia de todo mundo, e aquilo gerava uma alegria, aquilo direcionava a nossa família. Como era bom receber cartas. Quem aqui já recebeu carta? Levanta a mão. Olha só. Isso significa que a gente... Quem aqui já recebeu carta e nunca abriu? Levanta a mão. Está lá, fechada. Ó, tem uma... Nunca abriu? Não, desistiu, já abriu. Abriu hoje de manhã. Quem aqui já recebeu uma carta e nunca abriu? Ninguém não? Meu irmão, a carta de Deus para você está aqui. Se você deixar ela guardada, é como você receber a carta de alguém muito especial e não considerar ela importante para a sua vida. Moisés então diz assim, eu quero voltar para o versículo 1 de Deuteronômio 11. Portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas doutrinas, os seus mandamentos. Fostes vós que passaste pela experiência da disciplina do Senhor, e não os vossos filhos. Moisés se dirige àqueles que experimentaram as manifestações claras do Senhor, no período do Egito, e também em toda a caminhada pelo deserto. E é para essa geração que Moisés se dirige declarando que não há outra postura para com Deus do que a postura de um amor obediente.
Ele está falando com a geração, dizendo: olha, vocês viram as águas do rio Nilo se tornarem sangue. Vocês viram todas aquelas rãs que o Senhor mandou no Egito. Vocês viram os piolhos, vocês sentiram. Vocês viram as vacas do povo do Egito serem mortas e as vacas do povo de Deus serem preservadas. Vocês viram as manifestações de Deus. Vocês viram Deus abrir o mar vermelho. Vocês viram Deus abrir a rocha e trazer água, mandar comida do céu. E Ele está dizendo: portanto, diante de tudo isso, amem o Senhor. A grande verdade é que não há expectativa de você viver um relacionamento genuíno com Deus, se você nunca experimentou, ou se você não reconhece o amor de Deus sobre a sua vida. Então, Moisés diz: vós que passaste pela experiência da disciplina de Deus. Como é que Deus disciplina aqui o seu povo? Disciplina tem a ver com ensino. Quais são as características desse ensino de Deus para com o seu povo? E ele vai dizer no texto bíblico: as ministrações de Yahvé. Deus disciplina por meio do seu ensino. Ele fala, Ele revela, Ele está manifestando o seu poder. Quando celebramos a ceia do Senhor, Ele está nos lembrando, dizendo: olha, eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário por você. Eu estou te dizendo isso. Arrependa-se. Ele também diz: Moisés, vocês passaram pela disciplina de Deus, sua magnificência. A disciplina de Deus se caracteriza pela revelação de quem Ele é. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é excelso, Ele é sublime. E ontem o nosso irmão Bruno estava aqui ministrando aos irmãos do Ministério de Música, perplexo com a beleza daquela montanha. E só quem mora no litoral, que não tem montanha nenhuma, que nem Recife, é tudo plano, se surpreende com isso. Eu também me surpreendi quando cheguei no Rio de Janeiro, porque aquelas montanhas que tem no meio da cidade, irmãos, para quem mora ali, o povo passa, já nem liga mais. Mas aquilo é de uma beleza extraordinária. E só o nosso Deus fez um negócio magnífico desse. E quando ele estava falando, eu estava ali, porque ele disse: Deus fez isso tão perfeito para nós. E Ele é tão grande, grande, grande. E mesmo assim, Ele se importa com cada um de nós, nome por nome. Ele sabe o teu nome. Ele sabe as suas angústias. Ele sabe as suas aflições. Ele se revela como um Deus magnífico. O texto diz que Ele também disciplinou o seu povo, ou seja, ensinou por meio da sua mão poderosa. A disciplina de Deus se caracteriza pela mão poderosa de Deus e as ações poderosas de Deus. Irmãos, a gente às vezes parece que não percebe a seriedade. Quando eu estava comentando sobre as pragas do Egito, a Ellen falou: mas por que eles não acreditaram em Deus? Falando do povo do Egito. Diante de tantos sinais, de tanta intervenção poderosa, e não foi só o povo egípcio não, alguns israelitas ainda foram duvidando de Deus. E nós temos visto intervenções de Deus na nossa vida, na vida da nossa igreja. Recentemente, Deus fez a chuva parar, para o culto acontecer, e a gente ainda duvida do que Deus pode fazer. Deus disciplina o seu povo, não só com a sua mão poderosa, mas também com a sua misericórdia. A disciplina de Deus se caracteriza por Ele não nos dar o que nós merecemos. Isso é misericórdia. Nós estamos vivos por misericórdia de Deus. Isso deveria nos levar a nos render e dizer: Pai, eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me ama.
Mas a disciplina de Deus também se caracteriza pelo seu braço forte e justo. Ele é poderoso, Ele é justo. É diante disso que Moisés diz: olha, amem o Senhor, seu Deus, e obedeça continuamente aos seus mandamentos, aos seus decretos. Eu quero perguntar a você nessa noite: como está o seu relacionamento com Deus? Que a sua vida não seja baseada em um relacionamento de, eu vou obedecer a Deus por obrigação. Eu não sei se uma pessoa que crê assim já nasceu de novo. Eu vou obedecer a Deus porque meus pais estão mandando. Eu não sei se essa pessoa já teve experiência com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu experimentei o amor de Deus na minha vida, eu disse: Senhor, o que o Senhor mandar, eu quero fazer. Porque eu sei que o Senhor me ama e o Senhor tem o melhor para mim. Eu quero convidar o Ministério Louvor para a gente cantar uma canção. E nessa noite eu quero fazer 2 perguntas. Eu quero orar por aqueles que querem dizer assim: Senhor, eu me arrependo de estar negligenciando a Tua palavra. E eu quero começar um relacionamento de amor com a Escritura Sagrada. Eu quero ler a Bíblia de forma diferente. Eu quero demonstrar amor. Eu quero experimentar amor lendo a palavra do Senhor. Eu quero te conhecer. Mas eu quero também orar por aqueles que querem dizer: eu não conheço esse amor. Eu não conheço o amor de Deus. Eu estou vindo à igreja, ou eu já vim há anos, mas eu quero dizer: eu quero experimentar esse amor de Jesus na minha vida. Convido a igreja a ficar de pé. Enquanto nós cantamos, se você quer dizer isso para Jesus,